Olá, povo de Deus. Estamos aqui de volta novamente. Eu vim gravar esse vídeo aqui, a gente falar a respeito de um assunto muito importante para a nossa vida, que é como sair do fundo do poço. Esse decorrer dessa caminhada que a gente tem fazendo a obra de Deus, a gente tem se encontrado com muitas pessoas no fundo do poço. Cada uma tem um poço diferente da outra, mas a solução para poder sair do fundo do poço continua sendo a mesma. Eu quero destacar aqui que para você sair do fundo do poço é necessário você ter um contato com Deus, né? Para sair do fundo do poço, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, é preciso clamar a Deus por ajuda e depositar sua esperança nele, buscar obediência à sua palavra, ter um compromisso genuíno com Deus, né? E olhar para o alto, crendo que Ele pode te levantar, firmar seus passos e restaurar a sua vida, né? A oração sincera e a fé em Deus é inabalável. A obediência a Deus são fundamentais para sair das situações difíceis. Então temos que ter obediência a Deus. A pessoa, quando está no fundo do poço, a pessoa tem um desespero, pensa que tudo vai acabar, né? Mas existe algumas maneiras para você sair desse fundo desse poço. Não sei qual é o fundo do poço que você encontra hoje. Se talvez você pode estar doente, pensando que vai morrer com essa enfermidade. Talvez você pode estar, né, muito endividado. Talvez você pode estar com problema conjugal no casamento, separação. E você chegou no fundo do poço pensando em desistir, pensando em parar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Em primeiro lugar, você que está no fundo do poço, olhando pelos seus olhos mesmo, você não tem como sair. Então, a única coisa que você tem que fazer é clamar a Deus e depositar em Deus a sua esperança. Orar sem cessar. Derrama o seu coração onde você estiver aí, na presença de Deus. É o primeiro passo para que Ele possa te ouvir e intervir na situação que você está vivendo agora. Confia em Deus, confia no Senhor. Espera nele e que Ele seja sua esperança. Deus é a chave para a reconstrução de tudo, pois Ele é a rocha firme no meio da dificuldade. Então, não pense que tudo acabou porque você chegou no fundo do poço. Não pense isso. Eu vou deixar um link depois na descrição desse vídeo para você pegar lá e você estudar sobre, né, as guerras na mente, guerra espiritual, como vencer as lutas. Você pega para você lá de graça, é um e-book grátis que eu vou deixar para você, tá bom? Em segundo lugar, busca a palavra de Deus e obedeça. A palavra de Deus é a chave para tirar você da situação que você está vivendo. Espera no Senhor e creia nele, que a sua palavra te ajudará a sair dessa situação, como aconteceu até mesmo Jeremias. Jeremias um dia foi lançado no poço, mas ele era profeta de Deus, homem de Deus, e ele orou, clamou a Deus, foi obediente à voz de Deus, e Deus tirou Jeremias do fundo do poço. Deus tem várias maneiras de nos tirar do fundo do poço, irmão. Deus pode
usar um cristão, pode usar alguém da família, pode usar um amigo, mas Deus pode usar também até um desconhecido, igual aconteceu com Jeremias, né? Deus usou um desconhecido, que nem adorava o mesmo Deus, mas foi lá ajudar Jeremias a sair do fundo do poço. Quer ver? Outra coisa também, olhe para o alto e confie na obra de Deus, no poder de Deus. Foco em Deus, tem que se foca em Deus. Mesmo no fundo do poço, só existe duas direções para olhar: para a lama ou para cima. Olhe para cima para ver a glória de Deus e a esperança do livramento. É verdade, você quando está dentro do fundo do poço, nós quando chegamos a uma situação dessa, está no fundo do poço, eu dei em duas situações: olhar para baixo, olhar para cima. Olhar para os lados não adianta, mas olhando para cima você vê uma luz no fim do túnel. Mas eu aconselho você a parar de cavar. Você está dentro do poço, não fique cavando por murmuração, não fique aí se amaldiçoando porque você está dentro desse fundo desse poço. Isso aí pode acontecer com qualquer pessoa, cair no fundo do poço, em várias situações da vida, né? A gente tem que estar com a fé em Deus, para Deus restaurar a nossa vida, nossa esperança novamente. A transformação interna, a mudança começa dentro de você, dentro de nós, quando você busca o equilíbrio e reflexão na palavra de Deus. Ofereça a Deus um louvor e a glória, pois se você buscar a Deus, essa situação aí pode mudar. Existem alguns exemplos bíblicos, eu quero ler, né? O Salmo 40, que todo mundo conhece. O Salmo 40, o verso 1, diz aqui a Bíblia: eu esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha só que palavra. Isso aqui é Davi. Nós sabemos que Davi vivenciou várias situações na vida dele. Ele já chegou em situação de fundo de poço, por ter errado, por ter pecado, né? Mas ele, de verso 2, tirou-me de um largo horrível e de um charco de lodo, e pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Olha só, primeiro ele clamou a Deus quando chegou na situação difícil, e Deus tirou ele do lago horrível de lodo, né? De lama, e colocou ele uns pés firmados na rocha. Nosso Deus, ele é poderoso, né? Se você pensar um pouco sobre a vida de Davi, que foi um grande rei, segundo o coração de Deus, você vai ver que Davi, ele teve as suas quedas, mas ele sempre buscou refúgio em Deus. Davi, ele cometeu algo terrível, chegou no fundo do poço, por causa do seu erro. Davi chegou no fundo do poço. Davi, ele cobiça Betseba, mata o esposo de Betseba, manda matar, vou colocar no lugar mais complicado da guerra para ele morrer, para ele poder casar com a esposa de Urias, com Betseba. E aí ele casa com ela, e quando ele casa, ela fica grávida, e ela ficando grávida, o primeiro filho deles morreram, né? Davi já enjoou, orou, mas não adiantou nada, porque foi um tratamento de Deus pelo erro dele. E aí o profeta Natan chega perto dele e fala para ele: olha, existia um homem que tinha várias ovelhas, mas esse homem cresceu olho nenhum, que só tinha simplesmente uma ovelha, e ele matou e roubou aquela ovelha. E aí
a ira de Davi se acendeu. Quem é esse homem? Traga até mim, que ele vai pagar 4 vezes mais. Mas o profeta virou para ele e disse: esse homem é você, Davi. E aí Davi cai com seu rosto em terra, porque ele fez o que era mal aos olhos de Deus, né? Mas ele pensou que Deus não estava vendo. Aí Deus vê tudo, irmão. Então quero que você fique com essa reflexão na sua mente. Davi, então, ele diz que tem que pagar 4 vezes mais. E a Bíblia diz que 4 vezes, pela palavra que saiu da boca de Davi, entrou a espada na casa dele. 4 vezes. Você vai ver que o filho dele, com Betseba, morre, né? Depois, o outro filho dele, vai estrupar a própria irmã. Depois, o irmão Absalão mata o irmão. Depois, o Absalão entra em rebelião contra Davi para tomar o trono de Davi. Davi tem que fugir, ir para o deserto, vai para o fundo do poço, larga o trono, larga tudo, fundo do poço. Mas mais tarde o filho dele, Absalão, morre e Deus restitui tudo na vida de Davi, né? Davi disse para Deus: Senhor, eu peço só uma coisa para o Senhor, eu sei que eu errei, sei que eu pequei, mas pode tirar tudo, tira o trono, tira a coroa, tira toda a riqueza que o Senhor me deu, mas só não retire de mim a tua presença. Aí ele vai deixar aquela palavra que a gente gosta, né? Crie em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto na sua presença, e não retire de mim o teu espírito. E aí Deus foi e restaurou a vida de Davi. Deus restaurou a vida dele, restaurou. E ele continuou sendo o homem de Deus, né? Mas ele também foi no fundo do poço. Por isso ele faz o Salmo 40. A obediência é melhor do que o sacrifício, né? Davi faz oração a Deus para que livre dos mares. Isso acontece, às vezes você está aí com dívida, perde o emprego, não tem como pagar, você está desesperado, muitos querendo morrer. Mas amanhã é um novo dia. A porta pode se abrir, você pode acertar suas coisas. Você está aí com problema no seu casamento, chegou no fundo do poço, sua esposa, o seu marido foi embora, e você está aí desesperado. Mas se você crê em Deus, Deus pode restituir tudo, tudo, tudo. A enfermidade, né? Havia uma mulher que estava aprisionada nas mãos do inimigo, né? Aquela mulher, 18 anos, vivia encurvada. E um dia ela encontrou Jesus, e Jesus curou aquela mulher. Muitas pessoas na Bíblia chegaram ao fundo do poço. E Deus, né, elas buscaram a Deus e Deus ouviu a oração delas. Até o próprio Pedro uma vez estava desesperado, os credores batendo em sua porta, Pedro desesperado. Aí Jesus fala para Pedro: Pedro, pega uma vara de pescar, vai pescar, que você vai pegar um peixe, e dentro daquele peixe vai ter uma moeda, vai ter um start, e aí você vai, faz o que você tem que fazer. A pesca maravilhosa, Deus supriu a necessidade de Pedro, tirou Pedro do fundo do poço, não tinha pego nada, cheio de problema. A mulher do fluxo de sangue tinha gastado seu dinheiro todo, né, doente, fundo do poço. Se eu tocar em Jesus, eu vou ficar curada. E ela toca em Jesus, e Jesus cura, restaura a vida dela. Então, meu amigo, você que está aí ouvindo, minha amiga, foi perseverante, está até o final aí ouvindo, recebe essa palavra de Deus no seu coração, sua mente, muda sua mente. Você não é derrotado. Você pode estar derrotado hoje, mas você não é uma pessoa derrotada, porque a vida é de vitória, né, e de luta. Às vezes tem uma derrotazinha, mas a gente vence muito mais com Cristo do que sem Cristo, né? Você vai ver pessoas aí, Sansão foi no fundo do poço também, caiu, estava lá sendo humilhado no fundo do poço, e Deus foi lá, permitiu a força voltar para Sansão novamente.
de Sansão vencer, derrubar lá e derrubar aquelas colunas e matar todos os inimigos de Deus. Então, irmãos, que vocês fiquem com essa palavra. O fundo do poço não é o último estágio da sua vida. Deus tem o poder de tirar você desse fundo desse poço. É só você crer. Creia na palavra de Deus. E vai acontecer com você igual aconteceu com Davi. O que aconteceu com Davi? Tirou-me de um largo horrível e de um charco de lodo, e pôs meus pés sobre uma rocha, e firmou meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Então fica com essa palavra, confia no Senhor, que Deus vai te tirar. Deus vai te tirar do fundo do poço. Amém? Deus te abençoe.